Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso PET 2, nosso segundo bimestre. Peguem firme esse segundo bimestre, façam as atividades, prestem atenção, façam com capricho e com organização. Não se esqueçam que esse ano, cada semana do PET vale nota e carga horária. Então, o primeiro bimestre eu fiz a correção de todas as semanas, de todas as atividades, porque tem aluno que envia tudo de qualquer jeito, tudo errado, então não tem nota. Então, vocês têm que fazer de uma forma bem feita, de uma forma organizada, como eu disse, com capricho, e tem também que se atentar para as respostas que vocês estão enviando, tá? Porque tudo que vocês estão enviando está sendo olhado, está sendo corrigido, tá bom? Então, é nota e carga horária cada semana do PET. Bom, esse segundo PET, nós vamos começar a falar da classificação dos seres vivos. Eu vou falar o básico aqui da classificação, algumas regrinhas, e aqui nós vamos falar de algumas características básicas, tá? Depois, no decorrer das semanas, nós vamos detalhando cada reino, né, de ser vivo, os grupos, né, aos poucos nós vamos detalhando. Então, o que nós temos? Para começar, nós temos que taxonomia é o ramo da biologia, ou a subdivisão da biologia, que vai estudar a classificação dos seres vivos. Então, essa classificação é um animal, é uma planta, é uma bactéria, quais características os seres têm, nós estudamos dentro de taxonomia. Para facilitar esse estudo, essa taxonomia foi subdividida. Então, nós temos aqui as subdivisões da taxonomia, que nós chamamos de categorias taxonômicas. Então, dentro da taxonomia, nós temos essas categorias taxonômicas. São essas as categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino vai ser a categoria taxonômica mais abrangente. Então, é assim, um reino se divide em vários filos. Um filo se divide em várias classes, uma classe em várias ordens, uma ordem em várias famílias, uma família em vários gêneros e um gênero em várias espécies. A espécie é quando eu estou me referindo a um único ser. O próprio nome já diz, né? É específico. É um único ser que eu estou me referindo. Quando eu falo de reino, é abrangente, eu estou falando de vários seres, né? Então, essas categorias taxonômicas, elas foram criadas para facilitar o estudo. O exemplo da espécie humana que nós usamos. Se eu chego aqui e falo assim, me dá um exemplo de um ser do reino animal. Qualquer animal que vocês me disserem, uma barata, um polvo, uma minhoca, o homem, eu tenho que aceitar um gato, cachorro, galinha, porque todos esses seres que eu citei são animais, então é abrangente. Quando eu falo reino animal, filo dos cordados, no filo dos cordados eu tenho os animais, vou citar os mais conhecidos, tá? Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cordados são seres que, quando o embrião está se desenvolvendo, ele tem aqui no lugar da coluna vertebral, ele tem um bastão fibroso chamado notocorda que sustenta o corpo desse embrião. Depois ela desaparece e é substituída pela coluna vertebral. Estou me referindo aos seres mais conhecidos aqui dentro dos cordados, tá? Então, se eu falo filo dos cordados, a minhoca já não serve, o polvo não serve, a barata não serve. Serve o peixe, a galinha, o anfíbio, o sapo, o réptil, que é a cobra, as aves em geral, os mamíferos. Então, eu detalhei. Se eu falar que é um ser da classe dos mamíferos, eu vou detalhar mais. A galinha não serve, o peixe não serve, a cobra não serve, a rã não serve. Classe dos mamíferos. Serve o homem, o gato, o cachorro, né? Então, eu detalhei mais. Ordem dos primatas. A ordem dos primatas, não me serve o gato, não me serve o cachorro. Agora estou me referindo ao macaco, ao homem. Restringi mais o meu estudo. Família dos hominídeos. A família dos hominídeos, aqui nós temos o homem, mas aí nós temos não só o homem, esse macaco que lembra muita feição humana, né? Não é qualquer macaco aqui que vai me servir, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais simples. Gênero Homo. Eu estou me referindo
ao homem, desde o homem lá das cavernas até chegar no homem atual, Australopithecus lá, até chegar no Homo sapiens. Então, estou me referindo ao homem, mas desde o homem das cavernas, aos nossos ancestrais lá, até chegar ao homem como é hoje. Então, macaco já não me serve mais. Quando eu falo espécie, Homo sapiens, é o homem, somos nós, né? A espécie humana. Então, é o único ser que eu vou estudar. Então, quando eu falo dessas categorias, conforme eu falo de uma determinada categoria, eu vou ver o que eu vou estudar. É mais amplo? Eu estou restringindo o meu grupo de estudo? Então, é para facilitar o estudo. Existem algumas frases que, de repente, ajudam a guardar a ordem das categorias taxonômicas. Tem uma frase que ela é complicada e uma que é mais fácil. Alguns acham mais fácil guardar a sequência, mas eu vou falar as duas frases, tá? Se ajudar, bem. Se não ajudar, esquece que eu falei, só guarda a sequência. É a primeira letra que a gente olha, tá? Ó, rei filosófico classificou de ordinárias as famílias dos generais espartanos. Quando eu falo isso em sala de aula, a pessoa fala, pelo amor de Deus, é muito mais fácil guardar a sequência do que guardar a frase, né? Rei filosófico classificou de ordinárias famílias dos generais espartanos. E a outra frase que é a seguinte: a professora de português nos ensina a falar arroz. Arroz. Não existe arroz, né? É arroz. Arroz com feijão. Então, arroz, feijão com ovo faz gente esperta. Se a pessoa gostar, né? Claro. Então, arroz, feijão com ovo faz gente esperta. Então, é sempre a inicial, só para lembrar da sequência. Se ajudar, bem. Se não, como eu disse, só guardar a sequência e esquece das frases, né? Depois, nós temos aqui os nomes científicos. Quando nós estamos estudando os seres vivos, costumam aparecer aqueles nomes muito estranhos, né? Aqueles nomes estranhos são os nomes científicos. Para que eles criaram esses nomes estranhos? Tá lendo um texto lá no livro, aparece aquele nome super estranho. O nome científico foi criado para que houvesse uma padronização universal, um padrão universal de estudo. Porque quando eu falo do nome popular ou nome comum, esse nome popular ele varia de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Então, o mesmo ser pode ser chamado de várias formas. Eu costumo usar como exemplo o pernilongo. Nós falamos pernilongo. Se você for para a região ali no centro-oeste, né, já vai ser chamado de muriçoca. Então, olha, é o mesmo animal, o mesmo ser com denominações diferentes. Então, eles criaram os nomes científicos para quando eles estiverem estudando, fazendo uma pesquisa, em qualquer lugar do mundo que esse nome científico for mencionado, a comunidade científica, os estudiosos, vão saber do que está se tratando o estudo, vai saber do que está sendo falado ali. Esse nome científico tem algumas regras para ele ser criado. Primeiro, o nome científico é escrito em latim. Ah, por que não é o português? O português é uma língua que sofre constantes modificações. Nós temos sempre aí acontecendo reformas ortográficas. Junta a palavra, separa a palavra, ganha acento, ganha letra, perde letra. Ao que você aprende tudo, tem que aprender tudo de novo. Imagina toda vez que acontecesse uma reforma ortográfica, eles teriam o quê? Que mudar todos os nomes científicos. Então, o que eles fizeram? Usaram o latim. O inglês sofre modificações também. O latim é considerado o quê? Uma língua morta. Uma língua morta porque, como ele não é usado, ele não sofre modificações. Então, uma vez criado o nome científico, ele vai ser sempre daquela forma. Outra coisa, é um sistema binominal, formado por dois nomes. Pode ter 3, podem ter 4 palavras aqui, podem ter 3, 4 palavras, né? Mas o usual é o sistema binominal. É o nome formado por 2 palavras, 2 nomes. A primeira palavra, com letra maiúscula, vai indicar o gênero a que pertence esse ser. A segunda palavra, com letra minúscula, indica a espécie. Na realidade, a segunda palavra sozinha é o termo específico, é o termo que se refere à espécie. Ou epíteto específico. Parece que a gente está enrolando a língua. Epíteto específico. Quando eu vou escrever, ó, qual que é o gênero aqui de Homo sapiens?
O gênero é a primeira palavra, homo. Ah, qual que é a espécie? O segundo termo é o termo específico, é o que se refere à espécie. Mas a segunda palavra não deve vir escrita sozinha, é uma regra. Você vai repetir a primeira palavra e copiar aqui então a segunda palavra. Tem que ser as duas juntas. A segunda palavra não deve ser escrita sozinha. Então aqui é a espécie humana, Homo sapiens. Aqui canis familiares, é o cão doméstico. A primeira palavra com letra maiúscula, canis, é gênero. Familiares, segunda palavra com letra minúscula, é o termo específico. A espécie, então, canis familiares, tem que ser as duas juntas. Outra coisa, o nome científico ele tem que ser destacado. Destacado ou vai aparecer em itálico, os livros costumam muito usar em itálico, ou nós vamos grifar embaixo, né? O mais usual, como a gente está escrevendo, é grifar embaixo. E os livros acabam usando o itálico. Então, dentro dessa taxonomia, os seres vivos eles foram divididos nesses 5 reinos. Reino Monera, reino Protista, hoje nós chamamos de Proctotista, reino Fundi, reino Plantae e reino Animalia. São os 5 reinos. Os critérios usados para classificar os seres nesses 5 reinos, nós temos a quantidade de células, se ele é unicelular ou se ele é pluricelular, o tipo a forma como obtém alimento, se ele é heterótrofo ou autótrofo, e o tipo de célula que ele tem, se é uma célula procarionte sem núcleo organizado ou se é uma célula eucarionte com núcleo organizado. Esses são os critérios usados para dividir os seres nesses 5 reinos. No reino Monera, nós temos bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são chamadas também de cianofícias ou algas azuis. Dentro desse reino são todos unicelulares, uma única célula, são microscópicos. Procariontes, que são as células que não têm a membrana nuclear carioteca, então não tem o núcleo organizado, o DNA fica solto no citoplasma. Heterótrofos, a maioria das bactérias são heterótrofas. A maioria são não, ó, erro gravíssimo. A maioria é heterótrofa. Por que a maioria é heterótrofa? Porque não produz seu próprio alimento, tem que retirar do meio externo. E autótrofo. Autótrofo por quê? A cianobactéria é o que? Alga azul. Alga azul quer dizer que ela produz seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. E existem aí algumas bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento, não vão realizar a fotossíntese. As bactérias, pequeno grupinho que consegue produzir seu próprio alimento, são bactérias que realizam a quimiossíntese, que sem a presença de luz, não há necessidade da luz. Vão usar minerais da crosta terrestre, gases que saem de vulcão e vão produzir assim o seu próprio alimento. Mas isso é um pequeno grupinho ali, tá bom? Reino Proctotista, que hoje em dia é esse nome que nós estamos usando, mas pode falar ainda reino protista. Aqui dentro nós temos protozoários, como é o caso da ameba, que causa doença na espécie humana. Se a pessoa ingerir água contaminada com ameba, dá diarreia. Temos aqui um outro exemplo, Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas. As algas, antes nesse reino nós tínhamos só as algas unicelulares. Hoje em dia as algas pluricelulares, elas foram retiradas do reino Plantae e colocadas nesse reino Proctotista, tá bom? Então nós temos aqui algas unicelulares e pluricelulares. Os seres desse reino então são unicelulares, todos os protozoários são unicelulares, e algas, tem algas unicelulares e pluricelulares. Lembrando que pluricelulares pode ser chamado também de multicelulares. São eucariontes, quer dizer que a célula tem a membrana nuclear carioteca, portanto tem núcleo organizado. Heterótrofos, os protozoários são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, tem que retirar do meio externo. E autótrofos, as algas são autótrofas, né? Elas produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Reino Fungi, aqui nós temos os fungos em geral. Existem fungos unicelulares e pluricelulares. Lembra que pluricelulares eu posso chamar também de multicelulares. Exemplo de fungo unicelular é o levedo, que faz o processo de fermentação, a fermentação alcoólica, para a produção de bebidas alcoólicas e está também naquele fermento biológico para a produção de pães, né?
Pluricelulares aqui, um fungo pluricelular conhecido é o cogumelo. O pluricelular nós não precisamos de microscópio para ver, são macroscópicos, né? Por menor que seja o cogumelo, você não precisa de um microscópio para visualizar um cogumelo. São eucariontes, células com carioteca, que é a membrana nuclear, portanto tem núcleo organizado, e heterótrofos não produzem seu próprio alimento. Os fungos são heterótrofos por absorção. Eles vão crescer em cima da matéria orgânica e aí eles soltam enzimas digestivas e absorvem esses nutrientes já digeridos. Então, são heterótrofos por absorção. O reino plantário. No reino plantário, aqui, reino plantário eu pus, olha que erro gravíssimo. Eu inverti o plantário com o animal, com a animalia, né? Deixa eu só trocar aqui. Então, primeiro eu vou colocar o reino animalia, alguns falam animalia, e aqui eu vou colocar o reino plantário. Ó, inverti os nomes aqui. O reino animalia são os animais, são seres pluricelulares ou multicelulares, por menor que seja o animal, nós conseguimos visualizar sem o auxílio do microscópio. São eucariontes, quer dizer que as células têm membrana nuclear carioteca, portanto tem núcleo organizado. São heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, tem que retirar esse alimento do meio externo. Os fungos são heterótrofos por absorção, os animais heterótrofos por ingestão. E o reino plantário, né, que eu tinha invertido, reino plantário nós temos as plantas em geral, desde plantas de pequeno porte até plantas de grande porte, são todos pluricelulares ou multicelulares. Por menor que seja a planta, você consegue visualizar ela sem auxílio de microscópio, são seres então macroscópicos. Eucariontes, quer dizer que tem a membrana nuclear carioteca, tem núcleo organizado. E autótrofos, porque os seres do reino plantário, ou vegetal, né, realizam fotossíntese e através da fotossíntese vão produzir o seu próprio alimento. São características gerais dos 5 reinos. Pode ver que nenhum reino eu citei o vírus. Por que o vírus não entra em nenhum reino? Porque um dos critérios é a quantidade de célula. E o vírus ele é acelular. Ele não é formado por célula, né? Então ele não entra em nenhum grupo aqui. Vamos para a resolução dos exercícios então. Classifique os organismos com seus respectivos reinos, relacionando a coluna da direita com a da esquerda. Número 1, ameba. A ameba faz parte do reino proctotista, ou protista, né? Bactéria, reino monero. Cogumelo, reino fungi. Borboleta, reino animalia. Samambaia, reino plantário. Então, a ordem aqui, gente, olha, a ordem vai ficar... deixa eu chegar para cá. Vai ficar 2, 1, 3, 5, 4. 2, 1, 3, 5, 4. Tá bom? Questão número 2. O poema sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica, são essas aqui, ó, as categorias taxonômicas, que expressa a afinidade existente entre nós, espécie humana, e estes animais, os animais que são citados aqui no texto. Os bichinhos e o homem, Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes. Claro que não vou cantar, né? Porque senão vai sair todo mundo correndo aí. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilos só para chatear. Aí, olha, o que nós temos em comum? Aqui, ó, mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo, são do grupo dos artrópodes, né? São insetos aqui que estão sendo citados. Nós pertencemos à espécie humana e esses seres citados ao reino animal. Está se referindo a quê? Ao reino animal. Não posso falar que é a mesma classe, não. Nós somos da classe dos mamíferos. Filo dos cordados, aqui é um outro filo dos artrópodes, classe dos insetos, viu? Então, é o mesmo reino.
Nós e esses seres citados, todos pertencemos ao mesmo reino, que é o reino animal. Questão número 3. Lobos da espécie Canis laconi, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis laconi estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Scientific American Brasil, Rio de Janeiro, ano 2, 2011. Foi uma adaptação que eles fizeram. Então, esses seres citados, todos começam com canis. Se a primeira palavra é igual, todos pertencem ao mesmo gênero. Mas a segunda palavra é diferente. Se a segunda palavra é diferente, quer dizer que eles são de espécies diferentes. Aí vem assim, os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernst Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Então, aqui está falando do texto, que são espécies diferentes, apesar de serem espécies diferentes, eles conseguem cruzar e gerar descendente fértil. Porque o que nós sabemos? Que os seres que são da mesma espécie, eles possuem semelhanças físicas, morfológicas, são capazes de cruzar e gerar descendente fértil. Para ser da mesma espécie, tem que gerar descendente fértil, considerado da mesma espécie, né? Tem que gerar descendente fértil. Só que nesse caso, são espécies diferentes que estão cruzando e gerando descendente fértil. Então, por que essa definição de espécie não está se aplicando aqui? Letra A. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Não é por isso que está acontecendo esse cruzamento. O fluxo gênico entre as populações é mantido. Então, o fluxo de gene entre as populações está sendo mantido. O que é o fluxo gênico? O fluxo gênico nada mais é do que o movimento de genes de uma população para outra. Então, esse fluxo gênico, ele faz com que as espécies elas fiquem menos diferenciadas. E quanto menos diferenciadas elas forem, quanto mais semelhanças elas tiverem, esse gene, for de uma população para outra, vai permitir o cruzamento entre essas populações. Então, quando que vai acontecer esse fluxo gênico? Quando migrar indivíduos de uma população para uma outra região, para uma outra população. A hora que essa população for para essa outra região, lá ela vai introduzir esse gene dela, com o passar dos anos, aí nessa população também. Então, o fluxo gênico entre as populações é mantido. Esse andar do gene, esse movimento do gene vai ser mantido. Então, a resposta é a letra B. Questão número 4. Explique por que o nome científico deve ser escrito em latim. O nome científico ele tem que ser escrito em latim para ter um padrão universal, para que em qualquer lugar do mundo todos saibam a que ser aquele estudo está se referindo. Mas por que o latim? Porque o latim é considerado uma língua morta, uma língua que não é usada, portanto não sofre mais modificações. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. E questão número 5. Quais são os critérios usados para classificar os seres vivos? Então, os 3 critérios utilizados. O tipo de célula, se é uma célula procarionte ou eucarionte, posso falar procariota ou eucariota, mesma coisa. Se o organismo, se o ser é capaz de produzir ou não alimento, se ele é autótrofo ou autotrófico, que é a mesma coisa, ou heterótrofo, posso chamar também de heterototrófico, tá? Então, se ele é capaz ou não de produzir o alimento. Então, se ele é autótrofo ou heterótrofo. E a quantidade de célula que o ser produz, se ele é unicelular ou pluricelular. Pluricelular, lembrando que pode ser chamado também de multicelular. Bom, finalizamos então essa semana, aí vocês vão formar com as palavras de vocês. Não deixem de responder as questões, de me enviar de forma organizada, legível, tá? Com capricho, lá no Conexão Escola,
as atividades de vocês para que eu possa já ir fazendo as correções, tá bom? Essa matéria é muito extensa, como eu sempre falava no primeiro bimestre, vou continuar falando. Tentei fazer um resumo. Se vocês tiverem entendido, é claro, a resolução das questões, eu já fico muito satisfeita, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!